Olá, sabe, na nossa jornada pela vida, a gente cruza com um monte de gente, né? Mas tem algumas pessoas, essas são diferentes. Elas deixam uma marca que não se apaga. Elas não chegam fazendo barulho, não, mas a simples presença delas, nossa, tem o poder de transformar a gente por dentro. É sobre a magia desses encontros que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, já para começar, eu queria propor uma reflexão. Para um pouquinho para pensar. Quem foram as pessoas que, sabe, com aquela luz própria, ajudaram a esculpir quem a gente é hoje? É essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Bom, para a gente entender de verdade o impacto dessas almas, a gente precisa primeiro olhar para dentro, né? A fonte que inspira esta análise traz uma metáfora, uma metáfora incrível. A de que todo mundo começa a vida como um diamante bruto, cheinho de potencial. E essa analogia ela vai se abrindo de um jeito fascinante. Pensa só, assim como um diamante, cada ser humano já vem com um potencial, um valor que está ali, dentro da gente. Mas o que significa ser lapidado pela vida? Significa justamente passar pelas experiências, pelos perrengues, pelas alegrias. Tudo isso vai revelando as nossas várias facetas. E olha que legal, nessa jornada, os grandes artesãos, os artesãos são exatamente as pessoas que a gente encontra pelo caminho. E para isso ficar mais claro, vamos ver um exemplo bem concreto, uma história pessoal que vem direto da nossa fonte. É a lembrança de um encontro que, nossa, mudou tudo. E o que marcou esse encontro foi uma coisa bem rara hoje em dia, a serenidade. Imagina só o cenário. Era uma época de recomeços, cheia de incertezas. Sabe, um tempo em que a liberdade ainda parecia uma coisa meio distante. E foi bem aí, nesse meio, que apareceu alguém. Alguém com uma calma, uma paz tão profunda que virou uma marca, daquelas que a gente nunca esquece. E a forma como essa sensação é descrita é quase poética, é visual. Não era só uma pessoa calma, entende? Era uma presença que irradiava calor, que irradiava empatia. Era como se fosse uma luz mesmo, se movendo de um jeito autêntico, quentinho, no meio de todo mundo. E aí é que tá o ponto, sabe? O impacto foi tão, mas tão profundo que mudou a percepção do que é ser gente para quem viveu aquilo. Aquela serenidade não foi só algo para se admirar de longe, não. Virou uma busca, uma inspiração para a vida inteira. Ok, legal. Mas aí fica a pergunta, como é que essas almas nobres transformam a gente na prática? Como é que acontece essa tal lapidação? Bom, já adianto, não é na base da ordem nem com discursos motivacionais. O processo é muito mais sutil. A influência vem do simples fato de elas existirem, do exemplo que elas são sem nem perceber. Elas não tentam se impor de jeito nenhum. E do mesmo jeito que chegam, elas vão embora em silêncio, sem criar aquela coisa de dependência. E o que fica? Fica a liberdade para a gente ser a nossa melhor versão, com mais espaço para brilhar. E como é que a gente tem certeza que um encontro desses realmente aconteceu? Pela marca que fica, né? A nossa fonte aponta para um sentimento muito nosso, a saudade. Mas não é aquela saudade triste, que dói. É aquela que mora no coração, sabe? É quase um sinal espiritual de que um capítulo muito importante da nossa história se fechou. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Será que esses encontros são só coincidência? Acaso? A reflexão que a gente está seguindo sugere que não. Parece que tem algo maior acontecendo, um conceito que o texto chama de destino. Mas calma, destino aqui não é aquela ideia de um roteiro que já está todo escrito e pronto. Não, a ideia é mais como um plano maior, algo que nos guia, que nos ampara e que traz as pessoas certas, esses verdadeiros artesãos da alma, para a nossa vida bem no momento em que a gente mais precisa. E uma coisa muito importante de notar, essas almas nobres são pessoas comuns, gente como a gente, com seus boletos para pagar, suas lutas, sua rotina. O que elas têm de diferente é uma percepção mais aguçada, sabe? Uma capacidade de sentir e entender as outras pessoas num nível muito profundo. E com isso, elas acabam transformando a gente quase sem querer, só com a presença delas. E com isso a gente chega na parte do legado. Tá, o que fica depois que essas almas seguem o caminho delas? Fica o brilho. Simples assim. Fica uma luz que elas acenderam lá dentro da gente. A gente percebe que a natureza dessas pessoas é puramente altruísta. Elas não fazem as coisas por vaidade, para ganhar reconhecimento ou por ambição. A influência delas vem do que elas são, das atitudes silenciosas. E é exatamente por isso que, mesmo depois de irem embora, elas continuam vivas, para sempre, dentro do nosso coração.
No fim das contas, a maior homenagem que a gente pode prestar a essas almas é carregar a luz que elas nos entregaram. A gente se torna o resultado vivo dessa lapidação. O brilho que a gente mostra para o mundo hoje é, em grande parte, um reflexo do brilho que elas um dia dividiram com a gente. E para fechar, essa frase, que é um verdadeiro tributo de gratidão. Porque, no fundo, a maior homenagem que podemos fazer a essas almas nobres é essa alegria, sabe? A alegria genuína que a simples lembrança delas consegue trazer. Então, fica a reflexão para todo mundo. Qual é a lembrança que traz aquele sorriso, aquele que é de verdade, autêntico, que vem do coração?